O que a gente pode fazer no dia a dia para ter uma casa mais segura? Bom, é bom sempre evitar esse tipo de sobrecarga nas tomadas, né, colocando muitas vezes equipamentos como televisão, ferro de passar roupa, micro-ondas, enfim. Que são, como a gente estava conversando agora há pouco, são equipamentos que puxam bastante energia. E muitas vezes a rede elétrica da casa não foi feita para suportar tal carga, né? Então, com o tempo, isso pode causar um sobreaquecimento e, em consequência, um curto-circuito. A gente está falando a respeito dessa questão dos aparelhos, das tomadas, mas, na verdade, nesse caso específico do incêndio no apartamento, Sargento Júnior, não há ainda um laudo, ainda vai acontecendo uma investigação sobre o caso. Exatamente. Compareceu no local lá após o sinistro, né, a Polícia Técnica Científica, para fazer a perícia e laudar o que acabou ocorrendo nessa ocorrência. Mas o pessoal ainda não deu nenhum parecer ainda. Há um risco maior quando o incêndio acontece dentro de um apartamento? A gente sempre imagina nas pessoas confinadas ali. É um trabalho mais difícil também para o Corpo de Bombeiros? É um dos trabalhos mais difíceis nosso, porque é um trabalho vertical, né? Nós tivemos algumas tragédias, inclusive no mês de fevereiro também, anos atrás, 1972, Andraus, Joelma, 1974, com várias vítimas, né? E aqui em Rio Claro, também em fevereiro, né? Aqui no Vila Verde, lá no condomínio. E quando houve um incêndio nesse apartamento, foi no térreo, tá? O morador, quando ele percebeu que estava pegando fogo no quarto, tá? Ele abriu a porta, verificou, estava pegando fogo. Aí ele deixou a porta aberta e saiu do apartamento, deixando a porta do apartamento também aberta. Ou seja, toda aquela fumaça proveniente do incêndio acabou subindo, né, porque é uma massa de ar quente, né, levando gases, fumaça tóxica, subindo para os demais andares. Então, acabou inundando os outros apartamentos acima. Então, o risco para os outros moradores foi de grande intensidade. Se tornou uma situação muito grave, porque os moradores acabaram ficando asfixiados e intoxicados pela fumaça, uma fumaça bastante tóxica. Não é só a questão das chamas, né? Mesmo que as chamas não atinjam outros apartamentos, os moradores ao redor também estavam em risco. Com certeza. O incêndio em si, nesse caso, em 10, 15 minutos, ele já estava confinado e extinto. O que prejudicou mesmo, tanto o nosso trabalho quanto ao pessoal sair, né, dos apartamentos, foi a fumaça. Porque a visibilidade ficou a menos de 1 metro, quase 10, 20 centímetros no máximo de visão, e isso causa pânico, gera pânico, né? Muita gente acabou ficando retida no apartamento, não tinha como sair porque não enxergava. E é escadaria, né? Quando a pessoa constrói um edifício, um prédio, né, um comércio, existe um projeto que passa pelo bombeiro e fala, não, legal, seu projeto está dentro dos parâmetros de qualidade, de proteção, né? Aí depois a pessoa executa isso aí, constrói e faz em loco toda essa parte de proteção. E aí o bombeiro, no final, ele vai e vistoria, tá? Mas quem causa tudo isso e quem chama nós no local é o próprio que está construindo, o próprio proprietário, ou, no caso, aí, o síndico de um prédio, né? Mas tem que estar tudo em ordem. O bombeiro, ele não sai vistoriando todos os condomínios. Quem gera esse pedido de vistoria é o próprio condomínio, tá? É ele que gera, para ter o alvará de funcionamento junto à prefeitura, né? A prefeitura é a nossa grande aliada, porque não funciona nada, não se faz nada se não tiver o alvará da prefeitura. E junto no pedido do alvará vem o quê? Eles pedem um AVCB. Vocês têm o documento do Corpo Bombeiro? Senão a gente não libera o alvará. No caso do condomínio em questão aí? Do condomínio em questão, eles estão sem o AVCB, tá? Mas está em funcionamento desde 2011, se não me engano, quando ele foi, o pessoal começou a mudar para lá. Então não tem ainda, tá, esse AVCB. Então o pessoal, os próprios moradores em si, tem que reunir, chamar quem é responsável da construtora e verificar por que ainda não foi fornecido o AVCB para eles. Tá, mas não é culpa do bombeiro. E a gente só tem o quê? A questão de vistoria, tá? Vistoria final. Terminando assim como terminou dessa forma, de uma forma sem vítimas, sem feridos graves, né? Isso certamente é uma sensação de recompensa pelo trabalho que vocês realizam, quando vocês conseguem salvar essas pessoas numa situação como essa? Sim, apesar da dificuldade que teve por não conhecer o local, pela baixa visibilidade,
e mesmo os bombeiros estão utilizando o EPR, o EPI, né, que são nossos equipamentos de proteção, há dificuldade, né? Agora imagine para a pessoa que não tem equipamento nenhum e está sem respirar, o desespero vai bater com certeza, né? Então realmente, lá teve 2 vítimas, foram retiradas. Se elas tivessem ficado, se os bombeiros tivessem feito a procura lá e não tivessem encontrado as vítimas, elas teriam perecido no local ali. No local. Né? Porque houve um risco ali de ter vítimas fatais ali. Sim, houve um grande risco. Essas pessoas estavam dentro de outro apartamento, no apartamento que se incendiou? Como é que foi lá, Júnior? No apartamento que incendiou, só tinha um morador no momento. Ele saiu, como eu te falei, deixou as portas abertas e ele acabou saindo. Então ele praticamente não sofreu quase nada, nem com a fumaça, nem com o incêndio. Questão pessoal, né? Já os outros moradores, sim, aí tiveram a questão da fumaça. Foram 4 vítimas que foram retiradas pelo bombeiro, tá? 2 praticamente inconscientes, já estavam inconscientes, e um pai e uma filha também foi retirado pelo bombeiro. O bombeiro agarrou a criança de 7 anos e foi retirada até o térreo, tá? Mas parece que estava no 4º andar. O pai agarrou no bombeiro e o bombeiro grudou a criança e desceu a escadaria. Então, como o bombeiro tinha a questão da respiração, ele serviu como guia para o pai, tá? E a criança estava nos seus braços. Mas lembrando também que foi socorrido uma criança, um bebê de 6 meses e a mãe. Isso tudo a mesma família, tá? Poderia ter sido muito mais grave, então, né? Olha, poderia ter sido muito mais grave e aí ia ficar um pouco mais difícil para nós atendermos. O SAMU foi de grande importância também na nossa ajuda e nosso êxito, né? Rapidamente chegou ao local, socorreu essas vítimas ao hospital. Nós demos os primeiros atendimentos, mas o SAMU foi um suporte bacana que fez junto à comunidade aí também.